Paz de Deus. Vendo essa música, né, do Estevão Queiroga, eu conheço Estevão Queiroga muito bem. E que letra linda, né? E assim, é tão interessante ver como que Deus fala em vários momentos e de várias formas, né? Assim, a letra dessa música diz muito sobre o texto de hoje, né? Sobre esse amor sacrificial, né? Nós estamos num momento de estudo do livro de Apocalipse, que é um livro, como bem disse o Jaime, né, um dos livros mais mal interpretados da Bíblia. E ele traz uma série de cartas, né, às igrejas, trazendo muito daquele contexto, mas também numa referência muito atual, né? Então, o livro de Apocalipse, ele, com essas cartas, ele traz uma palavra muito espinhosa, muito dolorida por vezes, porque ela é para a igreja de Cristo, né? Então aqui não é uma palavra sendo pregada a gentios, não é algo no sentido de evangelização, né? Como estratégia primordial, mas é um livro que vai falar para os crentes, para aqueles que conheceram a palavra. E essas cartas, né, feitas a essas igrejas, elas têm uma estrutura mais ou menos em uma linguagem muito parecida entre elas, num sentido como se Cristo estivesse fazendo um check-up, dando um feedback para as suas igrejas de como elas estavam até ali, né? Então elas têm mais ou menos essa mesma estrutura, tirando algumas exceções, como o livro de Laodiceia, que só tem pontos negativos. Mas Cristo traz uma estrutura no sentido de dar o feedback positivo, no sentido, olha, até aqui vocês têm feito isso de bom, vocês têm feito isso aqui de legal, mas tem pontos que vocês precisam se corrigir, se orientar e melhorar, né? Tendo em vista uma promessa, tendo em vista algo que se espera alcançar no reino, né? Quando concretizar esse reino como um todo que, né, Cristo trouxe a nós. Então, essa é a estrutura e essa é a primeira carta, né, direcionada a essas igrejas, que é a carta para a igreja de Éfeso. E aí eu sei que a gente já fez a leitura aqui, mas eu queria ler dessa tradução que até o N.T. Wright trouxe, porque ela tem uma linguagem que vai fazer uma diferença aqui, às vezes, em compreender algumas coisas. Então, me permita ler de novo aqui. Eu queria pedir para vocês prestarem atenção em algumas palavras-chave que eles vão colocar aqui. Então, escreva isso ao anjo da igreja em Éfeso, né? Essas são as palavras de quem segura as 7 estrelas na mão direita e de quem anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu sei o que você fez, o seu trabalho árduo e sua paciência. Eu sei que você não pode tolerar pessoas más e que você testou aqueles que se fazem passar por apóstolos, mas não são. E você demonstrou que são fraudes. Você tem paciência e suportou muito por causa do meu nome e não se cansou. No entanto, eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o amor que mostrou no início. Portanto, lembre-se do lugar do qual você caiu. Arrependa-se e faça as obras que você fez no início. Caso contrário, se você não se arrepender, eu irei remover seu candelabro do seu lugar. Mas você tem o seguinte ao seu favor. Você odeia o que os nicolaítas estão fazendo e eu também. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A árvore da vida está no paraíso de Deus, e eu darei a quem vencer o direito de comer dela. O N.T. Wright, ele conta de uma viagem que ele fez a Éfeso, já, né, em dias mais atuais, e ele ficou, né, chocado de ver como que é uma cidade assim com uma bela infraestrutura, né, o templo, né, de Artemis no seu lugar, algo grandioso, uma estrutura arquitetônica muito bonita. Mas hoje Éfeso não se vê mais igrejas. Ele andou por aquele lugar e não se vê igreja mais. Esse é um ponto que chama muita atenção, porque Éfeso era um lugar de um evangelho pulsante no início da igreja primitiva. Éfeso era um lugar que
estava com essa igreja ali bem ativa. Um dos primeiros concílios que foram feitos na igreja, acho que no século IV ou V, foi feito em Éfeso. Então, Éfeso era conhecida por ser um lugar do evangelho, onde a palavra era pregada, né? Onde se tinha uma evolução, um crescimento ali do cristianismo. E hoje, né, visitando Éfeso, você não vê mais igreja. Imagina isso aqui em BH, né? Um lugar que a gente conhece que tem muitas igrejas, né? Você vê aqui a Estação Casa. Imagina você ver que daqui a alguns anos e a Estação Casa acabou, a igreja ali da esquina acabou, um lugar que era referência, que era celeiro, né, para as nações, de repente se morreu em termos de cristianismo. A igreja dali desfaleceu, né? Como que é triste ver isso. E por que que isso aconteceu? Porque Jesus avisou lá atrás, você se arrependa. Arrependa, senão eu vou remover o seu candelabro. Então Jesus, em outras palavras, está dizendo, olha, eu estou te dando um alerta. Se você não corrigir este ponto na sua trajetória cristã, você, enquanto igreja, vai sumir, você não vai ter o seu futuro, a sua glória vai se perder enquanto lugar, né, de fruto, de crescimento cristão. Então, Jesus deu-se um alerta, e a igreja naquela época não entendeu. Né? Então, que a gente não seja como Éfeso, né? Em primeiro ponto, que a gente escute o que os profetas tragam, o que os sermões estão trazendo, o que a palavra de Deus está trazendo aqui para nós, porque o livro de Apocalipse, sim, é o livro da revelação, né? É o nosso livro. É o livro que a gente pode trazer aqui, sobretudo para a nossa contextualidade, para nos adiantar em relação ao que está por vir, né? Então, que a gente possa ter esse cuidado. Primeiro ponto sobre a igreja de Éfeso que a gente precisa de, né, ter como atenção, que a arrogância, meus irmãos, precede a queda. Às vezes, vocês podem ver que, né, a igreja de Éfeso não era uma igreja que não conhecia a palavra. Não era uma igreja que não entendia qual que era o evangelho de Cristo. Muito pelo contrário. Era uma igreja, né, que sabia reconhecer as fraudes, né? Naquele tempo, a luta da igreja primitiva era para se manter sã diante do paganismo, né? Diante de outras falas, de outras pregações, que não fosse o evangelho de Cristo, né? No entanto, que nós temos aqui hoje o credo, né? Nós celebramos o credo dos apóstolos, que é aquela oração, né, de afirmação sobre quais eram os princípios do evangelho. Então, veja que esse era um cuidado, né? E isso era uma questão muito importante para a igreja primitiva. E que Éfeso, ao contrário, né, de algumas, ela sabia se proteger em relação ao evangelho daquilo que não provinha do testemunho de Cristo. Então, era uma igreja que conhecia a verdade, que sabia distinguir. Né? Então, trazendo para os dias de hoje, que bênção, né? A gente conhecer a palavra, conhecer a da teologia, conhecer de autores, né, tão relevantes, ter acesso a esses, né, pregações tão coerentes, estudar, né, a teologia, que bênção isso. E Éfeso sabia fazer isso muito bem. Ela entendia, ela sabia escutar, então, uma pregação, né, sabia escutar ali a palavra de um profeta e discernir, olha, isso é o evangelho de Cristo, isso não provém de Cristo. E isso é importante para nós. E isso é uma coisa que Jesus reconhece, fala, olha, né, igreja aqui, Estação Casa, é legal isso, vocês terem esse conhecimento, esse discernimento da palavra, de saber o que vem de Cristo, o que não vem. Que legal você ler diversos livros. Que legal você saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Ótimo. Mas só isso não é suficiente para te manter em pé enquanto igreja. Só conhecer muito bem, né, as Escrituras e escutar a palavra do Jaime, falando, nossa, esse aí conhece, está vendo? Ele sabe contextualizar. Ele leu tal, né? Ele conhece... Né? Ele fez teologia não sei aonde, nossa, isso é cristão.
Né? Muitas vezes a gente coloca nessa postura de não receber a palavra, mas de filtrá-la, né? E julgar. Né? Então, Éfeso estava nessa posição naquele momento. Não, eu sei discernir, eu sei resguardar aqui a pregação das fraudes, eu sei escutar uma palavra e falar, nossa, isso aqui provém de Cristo, não provém, olha, isso não está na Bíblia. Eles tinham conhecimento sobre isso. O problema é que ela se perdeu naquilo que tinha de mais essencial, né, em termos do Evangelho, que é o próprio amor de Deus. Ela se esqueceu de viver, de entender o que era isso na prática. Por fim, Éfeso estava vivendo uma religião, talvez lendo uma letra morta, porque se você lê essa Bíblia, mas não consegue entender a real motivação, o que está no centro dela, meu irmão, não adianta de nada. Você vai ser só mais um religioso. Você vai ser só mais um daqueles, né, que sabe decorar e sabe falar um bom texto. Nossa, talvez você saiba muito bem da história da igreja, sabe muito mais aqui do que o próprio pastor. Você tem anos e anos de evangelho, né? Você já adquiriu talvez uma maturidade, mas talvez você perdeu o amor que você tinha no início. Algumas traduções, né, trazem esse amor que eu tinha no início, né, o primeiro amor. Eu vim de uma tradição pentecostal, né, de quase 30 anos, e aí o primeiro amor, por vezes, ele é tido somente como aquele amor, né, do que chora. Ai, Cristo, preciso de ti, e aí você chora no chão, né, e tal, aquele sentimento. Reconhece Cristo, o Senhor é o Deus da minha vida, isso é importante. Mas é importante ver que nessa tradução aqui, né, por isso eu fiz questão de ler, que se fala do amor que você tinha no início. O que é que era o início aqui nesse contexto? Né? É o início da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, ela difundia, né, o evangelho, a forma que ela tinha, né, de fazer expandir o seu evangelho, era através desse amor sacrificial, era através das suas obras. Esse era o amor que ela tinha no início. O amor que ela tinha no início eram atos de doação, de hospitalidade, de cuidar dos enfermos, de receber os doentes. Né, a gente já escutou tanto sobre isso, né, a influência dessa igreja hoje, né, nas santas casas. Né, tantas lógicas de acolhimento social que nós temos hoje vieram desse corpo de Cristo, né, lá do início. A igreja ela era assim, dividia o que tinha, né, nada era seu, nada era meu, tudo era nosso. Né, acolhia doentes, acolhia quem mais precisava. O amor do início daquela igreja era o amor feito por atos. Atos de justiça, atos de misericórdia. Então era um amor que não era autocentrado. Era um amor que olhava para o outro mais do que para si próprio. Era um amor que abria mão, né, de seus desejos, do seu tempo, das suas finanças. Né? Era um amor que estava pronto ali para servir. Este era o primeiro amor daquela igreja, né? E aí é aí que Jesus chama a atenção dela. Fala assim, olha, você está conhecendo muito bem de teologia, parabéns, você conhece o evangelho, mas você esqueceu o ponto-chave. Você esqueceu não só o seu amor por Jesus, o amor por Jesus é uma coisa importante, né? O chorar ali na presença, se derramar na presença de Deus, né? Glória a Deus por isso. Mas você está esquecendo da lógica do evangelho, que é um amor sacrificial. Nós servimos a um Deus, irmãos, que foi feito que trouxe para nós a sua glória através do sofrimento. Então entenda uma coisa. O evangelho de Cristo é sobre sofrer pelo outro. Isso faz parte da nossa essência. Nós cantamos aqui, né, a música ali dos Arrais, ele é, né, vinho esmagado e servido
O seu Cristo é um Cristo que foi uma uva esmagada e servida a todo cansado. Ele é um Cristo de sacrifício. Esse é o seu Deus, de sacrifício pelo outro, de atos de misericórdia. Por vezes Jesus estava ali, né, no seu contexto, ali na sua missão, né, olhando pregando, né? Ele tinha um propósito ali de trazer aquela palavra do evangelho, mas vinha um enfermo, né? Vinha alguém com uma condição ali sofrida, que precisava de enxergar, que precisava de ouvir, que precisava ser tratado, e Jesus olhava para ele com misericórdia. Interrompia aquilo que ele estava fazendo e falava: seja curado, seja sarado. O nosso Cristo é um Cristo de atos de serviço. É um Cristo de atos de misericórdia pelo outro. Vamos lembrar o nosso mandamento, né? Amai a Cristo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa essência. Conhecer teologia, estudar a palavra, meus irmãos, isso é necessário, sobretudo, se você não fizer isso com a lógica de que o primordial, o centro, o porquê que você faz isso, é se parecer com Cristo. E se parecer com Cristo envolve um amor sacrificial, você está se perdendo. Sabe por quê? Porque se você não está crescendo, observando o outro, você está olhando só para você mesmo. E é aí que entra a frieza da igreja. E é aí que relações morrem. É aí que casamentos se desfazem. Por quê? Porque você não está enxergando o outro, você só está enxergando as suas próprias necessidades. Esse foi o erro de Éfeso. Quer entender e praticar isso num contexto, primeiro contexto da sua vida, né, onde se forma a noção de igreja, é no seu contexto familiar, né? A sua unidade familiar ali, seja ela qual for a composição, mas ela é a primeira unidade de igreja. Ela é a primeira unidade onde você vai estabelecer, né, seu microlote de reino, vamos dizer assim, é a sua casa. E se você começa a viver ali na sua casa, num contexto que você só você mesmo, para as suas necessidades, você não consegue enxergar quem está perto de você, né? Ali já começou a sua queda. Quer aprender de amor sacrificial? Olha para sua mãe. Quem tiver, né, a bênção de ter ainda uma mãe por perto, uma mãe viva, está ali um grande exemplo de amor sacrificial. É a pessoa deixar de comer, deixar de dormir, abrir mão dos seus sonhos naquele momento, da sua rotina, do seu descanso em favor de alguém. Só quem passa por isso na pele sabe exatamente o que é. Então, se você tiver a oportunidade de ter sua mãe, observa e honra. Honra. Honra sua esposa, se você, né, está casado, se ela já for mãe, observa aquilo. Observa que nos lares, né, o que é o casamento, a constituição de um lar familiar, né? Se isso só dá certo se um olhar para o outro, para as necessidades do outro. Porque se tiverem só pessoas autocentradas, pensando só nos seus sonhos, esquece, não dá certo não. Porque casamento, família, envolve você enxergar o tempo do outro, enxergar o contexto de vida, respeitar às vezes os sentimentos, às vezes respeitar o cansaço. Às vezes você está cansado, mas o outro está muito mais cansado que você. E aí você pode ter... Você se sacrifica ali no seu momento para poder atender a necessidade do outro. Às vezes os dois estão muito cansados, né? Às vezes um exemplo assim, cozinhar, os dois estão muito cansados, vai ter que pedir uma comida, amém. Mas assim, a casa, né, a família, é um excelente lugar para você começar a praticar esse amor sacrificial. Olhar para o que sua casa precisa. Se você é solteiro, mora com seus pais,
Observa o que você pode servir o outro. Às vezes as pessoas estão, né, atoladas servindo tanto na igreja, porque tem esses descompassos também, né? As pessoas ficam o dia inteiro ali na igreja, não preciso servir o corpo de Cristo, né? Então eu vou servir. Aí está segunda na igreja, terça na igreja, quarta na igreja, quinta, porque, né, eu preciso servir o corpo. E está lá a sua casa, né? Às vezes seus filhos abandonados, ou seus pais precisando de você. Cuidado, porque o servir o corpo não envolve necessariamente esse espaço físico aqui da igreja, tá? Inclusive, nosso bispo Eric tem um texto muito interessante sobre isso no Instagram, sugiro a vocês lerem, né? Porque a igreja precisa andar em harmonia com todo o seu contexto de vida, né? Quando a coisa está desequilibrada, tem algo muito estranho. Mas vejam que na sua casa, no seu mini lote, né, de reino, você tem grandes oportunidades de servir. Ah, Ingrid, mas eu moro sozinho. Observa seu vizinho. Observa seu amigo. Tem uma coisa que faz muita falta, às vezes, na vida da mãe, é uma rede de apoio. É aquele núcleo, né, que está ali disponível para te ajudar, para você poder ter um tempo para si, para você sair, para resolver um problema. Às vezes você tem um amigo, né? Amigos que são pais, recém-pais, e você pode, às vezes, se oferecer, falar, olha, eu posso ficar com o seu filho se você quiser ter um tempo para você sair, para você dormir. Né? Às vezes as mães não podem dormir, gente. Não consegue dormir, né? E não é só dormir de dia, não, dormir de noite mesmo, não consegue, né? Às vezes você é solteira, mas não tem nada para servir. Tem. Você pode olhar e falar, olha, eu posso te ajudar com isso. Às vezes você é uma pessoa acumuladora, né? Tá acumulando tanto de sapato, de roupa em casa, de utensílios. E às vezes tem uma pessoa bem próxima de você que está precisando. Não estou falando nem dos irmãos das comunidades, não, que isso ainda é uma outra questão. Estou te dando exemplos de pequenas ações no dia a dia que você pode contribuir para esse reino acontecer, que você acha que é irrelevante, mas não é. É sobre abrir mão de você olhar só para o seu próprio umbigo, de olhar só para os seus próprios problemas. Né? De não enxergar quem está perto de você, de não enxergar as necessidades do outro. Né? Nem há o que se falar, então, sobre o pecado estrutural, né, da nossa sociedade. Quantos e quantos, né, irmão, às vezes você tem um talento, né, às vezes você anda muito bem de skate, não sei, você sabe dançar, sabe cantar. Às vezes você doar uma hora, né, da sua semana numa comunidade, a diferença que você pode fazer na vida de várias crianças que estão ali, que não têm nem o direito de sonhar. Não sabe nem o que é sonhar. Né? E você ali pode ser um canal para levar um sonho, né, de alguém que pode distrair ali daquela realidade tão difícil, e você pode levar uma oportunidade para ela. Outros exemplos, né? Às vezes aqui na sua própria igreja, você vem, louva, legal, glória a Deus por isso. Mas olha ao redor do que sua igreja está precisando. Eu tenho certeza que se você se oferecer para chegar uma hora mais cedo, uma vez no mês, e falar assim, ô André, tem algo que eu posso fazer aqui? Eu posso ajudar a limpar? Eu não sei cantar, não sei falar, mas eu posso limpar, já ajuda? Às vezes uma hora do seu dia. Né? Eu na minha época de solteira, mais nova, né? A gente tinha tempo, né? Eu servi no Ministério de Dança, já fui bailarina, gente, hoje eu estou aposentada. Mas eu passava, gente, o sábado inteiro na igreja. Mas aquilo era a minha alegria. Né? Dava aula, aquele negócio todo, ensaiava. Domingo estava lá sempre, né? Aquele tempo me proporcionava isso. Hoje eu já não posso fazer isso mais, mas, né, a juventude, gente, ela tem potenciais de tempo e de disposição, né, de força, de energia, que estão aí para ser aproveitados. Cada um tem algo que possa assim contribuir. Às vezes é financeiramente mesmo, no dinheiro, como diz o André, porque a igreja tem contas para pagar.
né? Tem vários sonhos. Se não falta aqui, eu tenho certeza que são sonhos para essa igreja. Né? E você tem um dinheiro. Ah, eu tenho 50 reais. É o meu dízimo. Não vai fazer diferença nenhuma. Ou se faz. Faz muita diferença. Ser generoso com dinheiro, né? É algo que diz muito sobre quem nós somos. Sobre onde está a nossa confiança. Poxa, Ingrid, mas eu estou devendo. Eu vou dar 100 reais para a igreja? Não é dinheiro perdido, não? Olha o tanto que essa igreja já abençoa a vida de cada um aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho para contar de como a sua vida já foi mudada. Não pelo Jaime ou pela Priscila, enfim, mas por que essa igreja se propôs a fazer e a trabalhar. Que foi feito com a doação de tempo, de dinheiro, de esforço de cada um. E talvez isso é que compõe esse primeiro amor, essa paixão por Cristo que se concretiza por atos. Já viu o casamento? Não, eu te amo, não legal, mas chega em casa, você distrata a pessoa, você humilha, você, né, não cuida dos seus filhos. Que amor é esse? Que não se concretiza em atos. Você ama o seu amigo, não, amigo, eu te amo. Mas não liga para ele, você não pode parar o seu tempo para mandar uma mensagem, perguntar se ele está bem, se está precisando de alguma coisa naquela semana. Às vezes na sua família. Né? Esse amor, querido, só de palavras, ele não está condizente com o evangelho, porque ele precisa estar completo por atos de serviço. Ele precisa ser concretizado por esse ato de amor, de paciência, de pensar no outro, de se abnegar. Esse é o amor palpável e real. Já viu você ser jogador de futebol? Não, eu sou jogador de futebol. Ah, é? Quanto que você treina? Não, eu vou muito nos jogos, né, lá no estádio, assisto muitos jogos, sei cada regra, eu sei ali interpretar os impedimentos, né? Eu sei ali as estratégias, eu entendo tudo. Por isso eu sou um jogador de futebol. Mas quanto que você joga? Você joga quanto? Não, eu não jogo, mas assim, eu já estudei tudo de futebol, eu entendo muito bem disso. Ir no estádio e estudar muito sobre as regras, as estratégias, não te faz um jogador. Do mesmo jeito que vir na igreja, assistir um culto, saber muito bem a Bíblia e não praticá-la, não te faz um discípulo de Cristo. Conhecedores da Bíblia, irmãos, existem muitos. Admiradores de Jesus, vários. É raro você encontrar alguém que falar assim, pô, o que você acha de Jesus? Não, eu acho Jesus, né? A maioria vai te falar, não, eu acho Jesus, não, cara, sensacional. É raro você achar alguém que vai falar assim, não, Jesus não é legal, é raro. Eu particularmente nunca vi. Mas daí você ser discípulo, você ser cristão na prática do evangelho, é outros 500. É treinar, né? É estar ali no sacrifício. A gente está no contexto das Olimpíadas, né? Atleta é sinônimo de sacrifício. Eu e o Marcos estavam conversando sobre isso sobre esses dias, né? Por vezes, quando eles perdem uma medalha e tudo, o filme que passa na cabeça, né? Ou quando ganha. Porque é uma vida inteira de muito sacrifício, de abrir mão de muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Às vezes até de dinheiro para estar ali. O Evangelho de Cristo não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como ser diferente. Envolve sacrifício. Vai envolver choro, sim. Vai envolver lágrimas, sim. Né? Esse evangelho do pura bênção, glória a Deus, e vem cá minha glória. Eu sinto te informar, mas não é só sobre isso, o evangelho de Cristo, né? Ele envolve lágrimas, envolve sacrifícios, envolve abrir mão. Abrir mão do seu ego, abrir mão do seu eu. Né? Abrir mão
da sua vontade, abrir mão do seu dinheiro. Essa é a boa nova, né, do Evangelho, é abrir mão. Mas é abrir mão, queridos, com um propósito. E então, eu peço que hoje vocês escutem, né, o que Cristo está falando. Faça um autoexame e para pensar o lugar da onde você caiu. Para refletir um pouco como era o seu primeiro amor, o seu amor do início e como que você está agora. Às vezes seus problemas, aquilo vai tomando tanto o seu tempo, né? Seu coração, suas orações. Por fim, a gente nem louva a Deus mais, né? As nossas orações é só sobre o que eu preciso, enfim. Lembra, para refletir, lembra o lugar que você caiu. Faça esse autoexame. Vai refletindo sobre isso ao longo da sua semana e para onde foi que eu caí? Onde foi que eu me perdi neste amor que eu tinha no início? Né? O que eu fiz dele? É uma música muito conhecida, né? Estou voltando para a essência da adoração. Ah, me perdoa, né, pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência é Cristo, irmãos. A essência de tudo precisa ser Cristo em todo o seu contexto. No contexto da glória, mas no contexto, sobretudo, sacrificial. Porque Ele é, né, esse vinho esmagado e servido a todo cansado. Então é um tempo de arrependimento. O livro de Apocalipse, ele traz esse tempo de arrependimento para as suas igrejas, de uma reflexão de como eu quero me conduzir daqui para frente. Para que não aconteça assim como aconteceu com Éfeso, e chegar ali naquela cidade e não ter mais igrejas. Né? Não ter mais a palavra de Cristo sendo pregada, porque o amor se esfriou, e se esfriou porque eu fiquei pensando só em mim, nas minhas questões, e me coloquei em primeiro lugar. Nesse livro, há uma referência muito específica que João faz para a igreja, que é essa questão da árvore ao centro. Né? Jesus promete essa árvore ao centro para aqueles, né, que se arrependerem, comer o do fruto. Né? O templo de Ártemis, que tinha lá em Éfeso, ele era um templo que tinha um jardim muito bonito no meio. Um jardim lindo, com uma árvore bem ao centro. Então, muito sabiamente, né, Cristo, através de João, traz esse contato com a igreja e fala: olha, eu estou te prometendo o fruto dessa árvore, que é a mesma árvore que eu prometi lá no início, em Gênesis, lá no paraíso. Eu estou te prometendo esse fruto, se você permanecer, se arrepender e vencer. Então, há uma promessa de Cristo para nós sobre desfrutar deste fruto do paraíso. Há uma promessa de Deus para você para desfrutar desse reino aqui neste lugar. Entender todo esse contexto da igreja é tão interessante, e saber interpretar Apocalipse, porque por vezes a gente é tido como um evangelho assim, ó, deixa eu me salvar aqui primeiro, e aí depois eu vou tentar carregar umas pessoas comigo para o reino, né? Assim, vou tentar trazer vidas. E a lógica aqui, o contrário, é você estar salvo, mas é porque você está salvo, você vai mudar a sua realidade aqui, e você vai desfrutar deste reino aqui. Você vai desfrutar dele, você vai vencer. Isso vai acabar, essa dor vai acabar. Essas lágrimas vão secar. Você vai comer desse fruto aqui, sim. Esse reino já está chegando, ele começou a ser implementado e você vai desfrutar dele. Se você se arrepender, se você enxergar os seus maus caminhos. Então, tudo isso a gente tem um propósito. Você vai desfrutar dessa mesma rua que é a glorificada. Você vai desfrutar de um contexto sem doenças, de um contexto de paz plena de Cristo.
Você vai desfrutar disso. Nós, como igreja, vamos desfrutar. Nós vamos vencer essa batalha. A gente vai vencer. Não percam isso de vista. Mas a gente vai vencer com Cristo, por Cristo e para Cristo. Andando de lado a lado com Ele. Não precisa você se perder nos seus problemas, não precisa você se perder aí nas suas dívidas, não precisa você se perder nas questões que você está enfrentando hoje, na sua doença, na doença de um familiar. Você vai vencer isso. Não precisa você se preocuparem. Vocês não precisam se preocupar. Você pode sim viver por Cristo, porque Ele cuida de você. Não há nada, nós cantamos sobre isso hoje, não há nada aqui que já não pertença a Ele. Não há nada. Não há nada na sua vida que já não pertença a Cristo. Não há nada nessa cidade que já não pertença ao reino. Você já faz parte dele por inteiro. Então você não precisa mais se perder com tantas preocupações, com tanto cansaço, com uma vida tão pesada. Nós vamos vencer. Para isso, é o contraditório, né? Abra mão. Vamos abrir mão. Abrir mão de nós mesmos, abrir mão da nossa dor. Aquele que vai semeando e chorando, plantando suas sementes, voltará colhendo seu fruto. Vai semeando, não deixa de semear, vai chorando. Mas semeia. Semeia o fruto de Cristo, semeia o seu propósito, semeia a sua palavra, semeia o que é esse reino. Não se perca disso. Porque é isso que faz a igreja se perder. Então, o avivamento que tantas pessoas pedem, clamam, não é possível sem uma igreja sacrificial, sem uma igreja que olhe para o outro, né? Sem uma igreja que está disposta a viver Cristo integralmente. Esse é o avivamento. Este é o reino vindo, que já está aqui. Irmãos, que Deus abençoe na prática dessa palavra, né? Que a gente possa realmente se arrepender, voltar do lugar que a gente caiu enquanto é tempo e viver daqui para frente, né? Uma vida centrada em Cristo, com equilíbrio, nas todas as áreas da nossa vida, sabendo que hoje você pode estar plantando e chorando esse reino, mas que você vai vencer nele. Amém?